Agora que você conhece o conceito de closure, nós vamos finalmente entrar no assunto decorator, assunto desse capítulo. Para isso, eu vou criar um módulo que eu vou chamar de funções marcadas, porque eu vou te mostrar o primeiro e mais simples tipo de decorator, que é aquele que simplesmente serve para marcar elementos. Para exemplificar isso, eu vou criar duas funções e eu não estou interessado no que as funções fazem. Eu só quero que essas funções existam. Por isso, eu vou colocar aqui no corpo pass, criando uma função chamada primeira, e vou duplicar, inclusive, esta função, criando uma função segunda, que também não faz nada. O meu objetivo aqui, então, vai ser ter aqui um módulo chamado registrador, que vai me servir como framework para registrar essas funções e poder acessá-las em um outro momento. Então, desse registrador, eu vou criar uma função que deverá retornar todas as funções marcadas. Eu vou chamar esse método de getMarcadas. Simplesmente, ele vai retornar as funções que foram marcadas. Eu vou aqui nessa main, então, utilizar o getMarcadas para imprimir todos os nomes das funções. Então, para f em getMarcadas, eu vou simplesmente imprimir o dundername das funções. Mas como é que nós faremos esta marcação? Nós vamos então aqui no getMarcadas, na realidade, criar uma lista onde nós vamos colocar todos os elementos ou funções marcadas. E eu vou então inicializar uma lista vazia e simplesmente o que eu vou fazer aqui no getMarcadas é retornar esta lista. Simplesmente para eu expor essa interface de acesso ao marcado. Depois disso, eu vou criar uma função que eu possa adicionar a esta lista uma função marcada. Então ela será uma função de alta ordem, que vai receber outras funções como parâmetro. Então eu vou chamar de f, essa função que será recebida, e para fazer esta marcação, simplesmente eu pego a variável marcadas, que está no escopo da criação, nesse caso no escopo global presente no módulo registrador, e simplesmente vou dar um append em f. Uma vez que eu tenho este código, para fazer a marcação, a única coisa que eu tenho que fazer então é utilizar esta função marcar, passando as funções que eu quero efetivamente marcar. No caso, a primeira e também a segunda depois da sua criação. Veja que eu não quero executar, mas sim passar como parâmetro. Uma vez que eu faço esse tipo de código, eu vou executar aqui para vermos o resultado aqui no main. Veja que então o nosso registrador funciona como um framework que eu consigo marcar as funções que eu quiser. Agora, o que eu poderia fazer neste registrador é, além de receber o f, eu vou retornar o f como um parâmetro desta função, sem alterá-lo, simplesmente retornar a função que eu estou recebendo aqui como parâmetro. Quando eu faço isso, eu poderia alterar aqui este código para fazer o seguinte: primeira é igual a marcar primeira. Efetivamente, esse código possui o efeito de passar a primeira como parâmetro, ele vai retornar a própria primeira como resultado da execução do marcar, e eu vou passar este resultado para esta referência primeira neste contexto aqui, que apontava para a própria função original. Isso significa que eu não vou alterar a função em nada. E eu podia aqui na main, inclusive, executar sem problema tanto a função primeira como a segunda. O que acontece é que em programação funcional, isso aqui praticamente é um design pattern. Receber a função como parâmetro e depois alterar a própria referência original desta função que foi passada como parâmetro é muito comum. Por isso, em Python foi criado um açúcar sintático que faz exatamente esta operação, mas de forma mais elegante. Eu vou
utilizar este açúcar sintático aqui na função segunda. Simplesmente o que eu vou fazer é pegar a minha função marcar e colocar um arroba antes dela. E isso é o chamado decorator no Python. Basicamente, é um açúcar sintático para o que se encontra aqui em cima, ou seja, ele vai receber a função segunda como primeiro parâmetro e irá substituir a referência original pela função que for retornada pela função marcar. Eu vou colocar um breakpoint aqui para a gente ver isso acontecendo na prática. Vou executar em modo debug, o Python executa este módulo, vai executar a função marcar internamente. Veja que eu faço o append, ele retorna a função f, que é a própria função primeira que foi recebida como parâmetro e nesse momento possui a referência f a referenciando. Ele vai retornar esta f, que é a própria primeira, que praticamente não vai alterar em nada esta referência aqui. Vamos para a execução do decorator. Veja que eu vou então com F7. Veja que justamente f possui o valor de segunda, que foi a segunda função passada como parâmetro aqui, só que agora via decorator. Ele vai retornar o f, que vai substituir o valor de segunda por aquele valor que a função marcar retornou. Veja que quando eu executo completamente o código, eu tenho exatamente o mesmo resultado de registro da função primeira e da função segunda. Assim, a partir desse momento, deixa de ser um mistério para você o que esse arroba faz. E essa lógica de entender que isto é apenas um açúcar sintático para este design pattern que aqui se encontra, te ajuda a entender todos os demais decorators que serão mais complicados e nós veremos nas próximas aulas.